Exclusão da ilicitude. Introdução. Dando continuidade, aqui será abordado o segundo elemento da teoria do crime, que é a excludente de ilicitude, exclusão da ilicitude. A excludente da ilicitude é composta por 4 elementos: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Importante destacar que o instituto da excludente de ilicitude faz parte do direito material, causa excludente da ilicitude previsto no artigo 23 caput e incisos do Código Penal. E para o vídeo não ficar muito longo, as anotações do instituto da excludente de ilicitude serão divididas em 2 partes. A primeira parte será abordada o estado de necessidade e legítima defesa. Já a segunda parte será finalizada com os institutos do estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. 2 causas excludentes de ilicitude. No direito penal, para que uma conduta seja considerada como crime, antes, deve haver uma norma penal incriminadora vigente. Assim, pode-se falar de ilicitude. Pois, a ilicitude é um ato que vai contra os bons preceitos sociais e, para que a conduta seja considerada ilícita, o agente tem que cometer fato típico, ilícito e culpável. No entanto, existem algumas causas que excluem a ilicitude da conduta desenvolvida pelo agente, fato típico. Importante salientar que, o fato típico não deixa de ser fato típico, ou seja, o crime não deixa de ser crime. Mas, a conduta desenvolvida pelo agente não será punida ou terá a pena reduzida. E a causa excludente de ilicitude incide em situação, da qual existe a permissão para agir de forma contrária ao disposto no ordenamento jurídico, especificamente, as normas incriminadoras previstas no Código Penal. O autor César Roberto Bittencourt define excludente de antijuridicidade, ilicitude. O direito penal não está formado apenas por normas incriminadoras, mas também por normas permissivas que autorizam, no caso concreto e em virtude de determinadas circunstâncias, a realização de uma conduta, em princípio, proibida. Essas normas permissivas têm, portanto, a capacidade de excluir a antijuridicidade da conduta típica. César R. Bittencourt, Tratado de Penal, Parte Geral, V1, 2020, p. 420. O autor Nidal Ahmad define causa excludente da ilicitude. Quando o agente pratica um fato típico, presume-se, a princípio, que também é ilícito, ou seja, contrário ao direito. Todavia, podem incidir causas que retiram a ilicitude do fato, ou seja, o fato continua sendo típico, mas, diante da incidência de uma causa de exclusão, passa a ser lícito, com a consequente exclusão do crime. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 143. Frisa-se que a conduta é reprovável, ou seja, o agente cometeu infração penal. E a conduta desenvolvida pelo agente está de acordo com o verbo nuclear do tipo penal incriminador. Entretanto, existem situações que excluem o crime. Quais sejam, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Por conseguinte, com a incidência das causas prevista no artigo 23 do Código Penal, o fato típico passa a ser lícito, incide a causa excludente da ilicitude. Portanto, ocorre a exclusão do crime e, a pessoa acusada de ter praticado o crime é absolvida ou terá a pena reduzida. O artigo 23 caput e incisos do Código Penal é o dispositivo normativo que tipifica as causas excludentes de ilicitude. Veja: exclusão de ilicitude. Artigo 23, Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato. E, em estado de necessidade. Segunda, em legítima defesa. Terceira, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Não tem artigo específico. De se registrar, por importante, na exclusão da ilicitude, ocorre a punição pelo excesso doloso ou culposo, excesso punível, previsto no parágrafo único do artigo 23 do Código Penal. Excesso punível. Parágrafo único. O agente em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. 2.1 Estado de necessidade. É o primeiro elemento da exclusão da ilicitude. O conceito está previsto no caput do artigo 24 do Código Penal. E o instituto do estado de necessidade é causa excludente de ilicitude, artigo 23, inciso I, do Código Penal.
O estado de necessidade consiste na ação do indivíduo em praticar fato típico, para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual. O indivíduo diante do perigo atual pratica fato típico, ilícito e culpável, ou seja, crime. No entanto, para incidir a exclusão da ilicitude, o indivíduo não pode provocar por sua vontade a situação de perigo. Importante destacar que incide o estado de necessidade, se não existir outro modo para evitar o perigo. O indivíduo, para salvar direito próprio ou alheio de situação de perigo, tem que observar no momento da ação, se tem outro modo menos lesivo. Nesse sentido, quando não houver meio menos lesivo, ocorre o confronto de bens jurídicos legítimos. Isso significa que o indivíduo irá sacrificar um bem jurídico tutelável, que, a depender da situação, pode ser de menor ou maior valor. E no estado de necessidade, não existe outra pessoa agredindo de forma injusta, cada um dos indivíduos está tentando salvar seu bem jurídico de forma legítima. O autor Nidal Ahmad define estado de necessidade. Nos termos do art. 24 do CP, estado de necessidade é a causa de exclusão da ilicitude do fato praticado por quem, não tendo o dever legal de enfrentar o perigo atual, que não provocou por sua vontade, sacrifica um bem jurídico alheio para salvar bem próprio ou de terceiros, cuja perda não era razoável exigir. Tanto o bem sacrificado quanto o bem protegido são legítimos. Há, pois, um conflito entre interesses lícitos. Todavia, diante da situação de perigo, o legislador considera razoável sacrificar o bem jurídico de menor valor, para preservar aquele de maior valor. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 145. O artigo 24, caput, do Código Penal é o dispositivo normativo que tipifica o estado de necessidade. Veja: Estado de necessidade. Artigo 24, caput, Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. O autor Nidal Ahmad cita o exemplo: uma mulher que reside numa humilde casa com seu filho de 2 anos de idade. Desempregada e sem ter familiares por perto e nem outros conhecidos, conseguia alimentar seu filho a partir de ajudas recebidas de desconhecidos. Em determinado dia, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, após não conseguir emprego ou ajuda, a aflita mãe decidiu ingressar em um grande supermercado da região, e subtraiu 2 pacotes de macarrão, com a intenção de preparar o alimento para dar ao seu filho. Trata-se, sem dúvida, de fato formalmente típico, mas praticado em evidente situação de perigo atual decorrente da debilidade da saúde do filho pela falta de alimento. Trata-se, na hipótese, de furto famélico, causa de exclusão de ilicitude pelo estado de necessidade. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 145. 2.2 Incidências do estado de necessidade. Ação humana, decorre de perigo atual. A pessoa pode agredir o bem jurídico, vida ou patrimônio, para salvar direito próprio ou alheio. O fato é típico, mas não será ilícito, ou seja, o fato típico passa a ser lícito, permitido. E eventualmente, a pessoa que estiver agredindo o bem jurídico vida, também pode sofrer agressão simultânea, entendam que, não incide a legítima defesa. Porque é natural que em uma situação de perigo, risco de morte, as pessoas se agridem, é uma agressão justa. Logo, incide o estado de necessidade que é causa excludente de ilicitude e tem como consequência jurídica a absolvição. Exemplo: Vanusa e Rosicleide estavam no salão, quando iniciou um incêndio. Vanusa, para se salvar, desfere um soco em Rosicleide. E o Ministério Público denuncia Vanusa por lesão corporal. O advogado, de defesa de Vanusa deve alegar em tese de direito material, o estado de necessidade artigo 24, caput, do Código Penal. E pedir pela excludente de ilicitude conforme previsto no artigo 23, inciso I, do Código Penal. E tem como consequência jurídica a absolvição, logo, Vanusa deve ser absolvida, mencionar o artigo da absolvição conforme a fase processual. Evento da natureza, quando a situação de perigo é provocada pelo evento da natureza. A pessoa pode agredir o bem jurídico vida ou patrimônio para salvar direito próprio ou alheio.
O fato é típico, mas não será ilícito, ou seja, o fato típico passa a ser lícito, permitido. E eventualmente, a pessoa que estiver agredindo o bem jurídico vida, também pode sofrer agressão simultânea, entendam que, não incide a legítima defesa. Porque é natural que em uma situação de perigo, risco de morte, as pessoas se agridem, é uma agressão justa. Logo, incide o estado de necessidade que é causa excludente de ilicitude e tem como consequência jurídica a absolvição. Exemplo. Tício e Caio estavam pescando no mesmo lugar, quando foram atingidos por uma cabeça d'água, enchente. A força da água arrastou os barcos. Restando apenas um colete boiando, ambos entraram em luta corporal com o objetivo de ficar com colete e se salvar. Tício afoga Caio motivo de sua morte. E o Ministério Público denuncia Tício pelo crime de homicídio doloso. O advogado, de defesa de Tício, deve alegar em tese de direito material, o estado de necessidade artigo 24, caput, do Código Penal. E pedir pela excludente de ilicitude conforme previsto no artigo 23, inciso I, do Código Penal. E tem como consequência jurídica a absolvição, logo, Tício deve ser absolvido, mencionar o artigo da absolvição conforme a fase processual. Ataque de animal, quando a situação de perigo parte do comportamento animal, de forma espontânea e instintiva. Isso significa que, o animal não foi atiçado. A pessoa pode agredir o bem jurídico, vida do animal, ou qualquer patrimônio, para salvar direito próprio ou alheio. O fato é típico, mas não será ilícito, ou seja, o fato típico passa a ser lícito, permitido. Logo, incide o estado de necessidade que é causa excludente de ilicitude e tem como consequência jurídica a absolvição. Exemplo. Tício andava pela rua, quando deparou com Lulu, cachorro da raça Pitbull. Lulu ataca Tício, e como forma de defesa, Tício mata Lulu com uma paulada. E o Ministério Público denuncia Tício pelo crime de maus tratos ao animal. O advogado, de defesa de Tício, deve alegar em tese de direito material, o estado de necessidade artigo 24, caput, do Código Penal. E pedir pela excludente de ilicitude conforme o artigo 23, inciso I, do Código Penal. E como consequência jurídica a absolvição. Logo, Tício deve ser absolvido, mencionar o artigo da absolvição conforme a fase processual. Exceto, quando o ataque do animal for instigado/estimulado por alguém. Nesse caso, ocorre a legítima defesa, porque o animal foi utilizado como instrumento, arma, de ataque. A pessoa pode agredir o bem jurídico, vida do animal, para salvar direito próprio ou alheio. O fato é típico, mas não será ilícito, ou seja, o fato típico passa a ser lícito, permitido. Logo, incide a legítima defesa, que é causa excludente de ilicitude e tem como consequência jurídica a absolvição. Exemplo. Tício andava pela rua, quando deparou com Melville seu desafeto, que passeava com o cachorro, Lulu, da raça Pitbull. Melville atiça o cachorro a atacar Tício, e como forma de defesa, Tício mata Lulu com um violento chute. E o Ministério Público denuncia Tício pelo crime de maus tratos ao animal. O advogado, de defesa de Tício, deve alegar em tese de direito material, legítima defesa artigo 25, caput, do Código Penal. E pedir pela excludente de ilicitude conforme o artigo 23, inciso 2º, do Código Penal. E como consequência jurídica a absolvição. Logo, Tício deve ser absolvido, mencionar o artigo da absolvição conforme a fase processual. Ponto importante, é que o animal pode ser estimulado/instigado a atacar, independentemente, se estiver ou não na presença do tutor. A presença do tutor, embora deveria, não inibe o ataque do animal, pois, o ataque, é devido ao instinto que é algo natural e inesperado. Portanto, qualquer pessoa pode utilizar o animal como instrumento, arma, de ataque. Requisitos. 2.3 Não provocar o estado de perigo. O estado de necessidade pode ser alegado apenas por quem não provocar a situação de perigo de forma voluntária, não provocar por sua vontade. Caso contrário, quem provocar a situação de perigo, responde pelo crime de forma dolosa, pois teve a intenção de provocar a situação de perigo. E se restar comprovado a materialidade e a autoria do crime, o suspeito de ter provocado a situação de perigo, passa a ser réu no processo, e terá como consequência jurídica a condenação.
De outro modo, quando o indivíduo provocar a situação de perigo de forma culposa, não responde pelo crime, pois estará amparado pelo estado de necessidade. Logo, tanto quem não provocar por sua vontade, quanto quem provocar de forma culposa a situação de perigo, estará amparado pelo estado de necessidade. Portanto, ocorre a exclusão da ilicitude, é causa excludente de ilicitude e tem como consequência jurídica a absolvição. O autor Nidal Ahmad cita a situação de perigo não causada voluntariamente pelo sujeito. O CP prevê que só pode alegar estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual direito próprio ou alheio que não provocou por sua vontade. A razão é lógica e coerente, a ordem jurídica não pode homologar o sacrifício de um direito, favorecendo ou beneficiando quem já atuou contra ele ao praticar um ato ilícito e criar perigo. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 146. O autor Rogério Greco cita o exemplo. O agente está fumando um cigarro dentro da sala de cinema. Quando percebe a presença do lanterninha que caminhava na sua direção porque havia visto a fumaça produzida pelo cigarro e, quando livrar-se dele, arremessa-o para longe, ainda aceso, vindo, em virtude da sua conduta imprudente, a causar incêndio. Aqui, mesmo que o agente tenha provocado a situação de perigo, não o fez dirigindo finalisticamente a sua conduta para isso. Não queria ele, efetivamente, dar início a um incêndio, razão pela qual, mesmo tendo atuado de forma culposa, poderá, durante a sua fuga, se vier a causar lesões ou mesmo a morte em outras pessoas, alegar o estado de necessidade. Rogério Greco, Curso de D Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 432. Exemplo. Vanusa é cozinheira de um famoso restaurante mineiro. De forma descuidada, ao flambar o torresmo na cachaça, não percebeu que o pano de prato pegou fogo, as chamas se espalharam rapidamente pelo restaurante, causando pânico entre os clientes, que começaram a evadir do local sem pagar a conta. O segurança do restaurante agarra uma cliente pelo braço, quando foi agredido pelo seu namorado Melville, causando lesão corporal grave. Melville, para salvar direito próprio e alheio de perigo atual, agiu em estado de necessidade, artigo 24, caput, do Código Penal. Logo, não responde pelo crime de lesão corporal grave, pois incide o estado de necessidade que é causa excludente de ilicitude, artigo 23, inciso I do Código Penal, e tem como consequência jurídica a absolvição, mencionar o artigo da absolvição conforme a fase processual. Exemplo. O quarteto Melville, Rosicleide, Vanusa e Caio fizeram a prova da OAB. No entanto, Caio não foi aprovado, motivo pelo qual não foi convidado para a confraternização que aconteceria na pizzaria local. Ressentido com a reprovação, resolve atear fogo na pizzaria, com a intenção de causar um leve susto e interromper a festa. E quando avista os amigos dentro do estabelecimento, sobe no telhado e ateia fogo que espalha rapidamente tomando proporção indesejada, momento que a telha quebra e Caio cai dentro da pizzaria. A saída fica estreita e Caio, com o intuito de se salvar, agride Melville, causando lesão corporal gravíssima. Caio provoca por sua vontade a situação de perigo. Logo, não incide a excludente de ilicitude pelo estado de necessidade. Assim, responderá pelo crime de lesão corporal gravíssima, artigo 129, 2 do Código Penal, pois o fato típico continua sendo fato típico, ilícito e culpável. E como consequência jurídica a condenação. 2.4 Não podia de outro modo evitar o perigo. O estado de necessidade incidirá em situações onde não exista outro modo para evitar o perigo atual. Isto é, devido à circunstância é necessário sacrificar o bem jurídico, vida ou patrimônio. No momento da ação, o indivíduo deve observar se existe outro modo menos lesivo para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual, pois, praticar fato típico deve ser a última alternativa. E diante de duas possibilidades, o indivíduo optar por praticar a ação mais lesiva, mesmo podendo praticar ação menos lesiva, não estará amparado pelo estado de necessidade, não incide a causa excludente da ilicitude, logo, responderá por excesso, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, do Código Penal. Excesso punível: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.
De modo contrário, o indivíduo, que não podia de outro modo evitar o perigo atual, estará amparado pelo estado de necessidade, que é causa excludente de ilicitude, e tem como consequência jurídica a absolvição. O autor Nidal Ahmad define a inevitabilidade do comportamento lesivo. Ao definir o estado de necessidade, o CP exige, como pressuposto, a inexistência de um outro meio de evitar o perigo, isto é, quando o dano produzido pelo agente for inevitável. Significa que o agente não tem outro meio de evitar o perigo ao bem jurídico próprio ou de terceiro que não praticar o fato necessitado. É inevitável a realização do comportamento lesivo em face da inevitabilidade do perigo de forma diversa. Se o perigo pode ser afastado por uma conduta menos lesiva, a prática do comportamento mais lesivo não configura a excludente. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 146. Exemplo. Em um fim de tarde, Melville sai para passear com seu cachorro sem focinheira. O cachorro, ao avistar Tício, que estava a 20 metros de distância e, motivado pelo seu instinto animal, solta da coleira e corre em sua direção. Tício, que estava próximo à porta de sua residência, astuto, percebe toda a ação do cão feroz. Entretanto, elege o meio mais lesivo para se defender e mata o animal. Percebam que, Tício podia de outro modo evitar o perigo atual, como entrando para sua residência, pois estava próximo à porta. E diante de duas possibilidades, Tício opta por praticar a ação mais lesiva, mesmo podendo praticar a ação menos lesiva. Logo, não estará amparado pelo estado de necessidade, não incide a causa excludente da ilicitude, portanto, responderá por excesso na modalidade dolosa, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, do Código Penal. E como consequência jurídica a condenação. 2.5 Ponderação de bens. Para incidir o estado de necessidade, se faz necessário avaliar o valor do bem jurídico tutelável em conflito. Essa ponderação é para distinguir os bens de maior e de menor valor. Importante salientar que, para fins da ponderação de bens, o bem jurídico pode ser vida, integridade física e patrimônio. A ponderação de bens no estado de necessidade passa pela proporcionalidade, para avaliar se o bem jurídico que foi sacrificado é igual ou de menor valor. Por exemplo, vida versus vida, patrimônio versus patrimônio, vida versus patrimônio e patrimônio versus vida. Dentro da proporcionalidade, o agente pratica o fato típico, ou seja, irá sacrificar um bem jurídico em prol de outro, por exemplo, patrimônio versus patrimônio. Agindo de forma proporcional incide o estado de necessidade que é causa excludente de ilicitude, e tem como consequência jurídica a absolvição. O agente que agir de forma desproporcional, isto é, sacrifica um bem jurídico de maior valor para salvar outro bem de menor valor, por exemplo, vida, maior, versus patrimônio, menor, ou seja, o agente sacrificará a vida para salvar patrimônio. Não estará amparado pelo estado de necessidade, logo, não ocorre a exclusão da ilicitude. Portanto, incide a causa de diminuição da pena, artigo 24, 2, do Código Penal, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. O autor Nidal Ahmad define a inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado. A ponderação de bens está esculpida no final do art. 24, ao admitir o estado de necessidade, para proteger direito próprio ou alheio cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. A admissibilidade do estado de necessidade é orientada pelo princípio da razoabilidade. É o requisito da proporcionalidade entre a gravidade do perigo que ameaça o bem jurídico do agente ou alheio e a gravidade da lesão causada pelo fato necessitado. Não se admite, por exemplo, a prática de homicídio para impedir a lesão de um bem patrimonial de ínfimo valor. Somente se admite a invocação da excludente do estado de necessidade, quando para salvar bem de maior ou igual valor ao do sacrificado. A ponderação de bens. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 147. O autor Nidal Ahmad cita o exemplo. Imaginemos que, num incêndio, o agente opte por ofender a integridade física de uma pessoa, praticar lesão corporal grave, para salvar seu computador que contém importantes arquivos relacionados à sua empresa. Note que não há estado de necessidade, pois, para salvar bem de menor valor, sacrificou outro de maior valor.
No caso, o agente responderá pelo delito de lesão corporal grave, podendo-se cogitar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 24, segundo, do CP, Naid Al-Hammadi, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 147. 2.6 Dever legal de enfrentar o perigo. O dever legal de enfrentar o perigo, de acordo com o autor Rogério Greco, 2018, p. 436, existem determinadas profissões que, pela própria natureza, são perigosas. Policiais, bombeiros, salva-vidas, por exemplo, lidam diariamente com o perigo. Mais do que isso, se comprometem, ao assumirem essas funções, a tentar livrar os cidadãos das situações perigosas em que se encontram. No estado de necessidade, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, não poderá alegá-lo. Entretanto, o agente público que tiver o dever legal de enfrentar o perigo e se omite, o agente responde pelo resultado produzido, conforme previsto no artigo 24, 1, do Código Penal, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. De modo contrário, havendo risco pessoal extremo, o agente público se enquadra no estado de necessidade, artigo 24, caput, do Código Penal. Logo, está amparado pela excludente de ilicitude, artigo 23, inciso I, do Código Penal. O autor Naid Al-Hammadi define como inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Determina o art. 24, primeiro, que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Assim, é indispensável que o sujeito não tenha, em face das circunstâncias em que se conduz, o dever imposto por lei, de sofrer o risco de sacrificar o próprio interesse jurídico. Sempre que a lei impuser ao agente o dever de enfrentar o perigo, deve ele tentar salvar o bem ameaçado sem destruir qualquer outro, mesmo que para isso tenha de correr os riscos inerentes à sua função. Naid Al-Hammadi, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 146. 3. Legítima defesa. É o segundo elemento da exclusão da ilicitude. O conceito está previsto no caput do artigo 25 do Código Penal. E o instituto da legítima defesa é causa excludente de ilicitude, artigo 23, inciso 2, do Código Penal. A legítima defesa é a justificação do fato típico que, em regra, seria um ato punível. Isto é, a vítima pratica fato típico para repelir a injusta agressão atual ou iminente. Logo, existe a figura do agressor e do agredido. Para o autor César Roberto Bittencourt, 2020, p. 442. Na definição do Código Penal brasileiro, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, art. 25, caput, Código Penal. O artigo 25, caput, do Código Penal é o dispositivo normativo que tipifica o instituto da legítima defesa. Veja. Legítima defesa. Artigo 25, caput, Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Observação: vale salientar que não há legítima defesa quando o animal atacar por instinto. Incide a legítima defesa, quando o ataque do animal for estimulado por qualquer pessoa. Cumpre ponderar que, não existe legítima defesa recíproca. Como bem denota o autor César Roberto Bittencourt, 2020, p. 447, a legítima defesa recíproca, ao contrário, é inadmissível, pois não cabe legítima defesa contra a legítima defesa. Com efeito, se a agressão injusta constitui o pressuposto da legítima defesa, não é possível admitir uma defesa lícita em relação a ambos os contendores. Como vimos, a legítima defesa consiste em uma injusta agressão, atual ou iminente. Nesse sentido, a injusta agressão decorre da conduta humana, o agente pratica fato típico ao agredir a vítima. O autor Naid Al-Hammadi define agressão injusta, 2022, p. 148, exige-se, para caracterizar a legítima defesa, a existência de uma agressão injusta, assim considerada como sendo aquela não protegida por uma norma jurídica, isto é, decorrente de conduta não autorizada pelo ordenamento jurídico. Isso significa que, a vítima pode repelir a injusta agressão instantaneamente, ou seja, no mesmo momento que está sendo agredida, injusta agressão atual.
O autor Naidal Ahmad define agressão injusta atual, 2022, p. 149. Atual é a agressão que está acontecendo, ou seja, quando o efetivo ataque já está em curso no momento da reação defensiva. Exemplo, a vítima ri enquanto está se desenvolvendo o ataque com uma faca. Nesse mesmo segmento, a vítima pode repelir a injusta agressão iminente. Iminente significa que o agente agressor não iniciou a agressão, mas a qualquer momento pode agredir a vítima. E a iminência consiste na percepção, ou seja, a pessoa está atenta ao ponto de perceber que será vítima de uma injusta agressão, de pronto, consegue se defender. O autor Naidal Ahmad define agressão injusta iminente, 2022, p. 149. Iminente é a que está prestes a ocorrer. Nesse caso, a agressão ainda não teve início, mas poderá ocorrer em momento imediato. Exemplo do agressor que anuncia o ataque, e parte, munido de uma faca, em direção à vítima para matá-la, queria desferindo um disparo de arma de fogo contra o agressor, fazendo cessar a agressão. Importante destacar que, agressão iminente não se confunde com agressão futura. Na agressão futura, a vítima não pode pressupor que será vítima de agressão injusta. Com exceção à legítima defesa putativa, que será abordado nos estudos da discriminante putativa. Já a agressão pretérita é a vingança propriamente dita, isto é, a vítima já sofreu a agressão injusta, independentemente se houve reação ou não. Tudo que ultrapassar o estado atual ou iminente da agressão injusta, não estará amparado pela legítima defesa. O autor Naidal Ahmad define agressão futura e pretérita, 2022, p. 149. A agressão que se anuncia para o futuro, remota, e a agressão passada, pretérita, não autoriza a legítima defesa. De fato, não se admite legítima defesa contra a suposta agressão que talvez nem sequer se concretize, nem tampouco em relação à agressão pretérita, pois caracterizaria a vingança. Para o direito penal, todo bem juridicamente tutelável poderá ser amparado pela legítima defesa. Como bem definido pelo autor César Roberto Bittencourt, 2020, p. 444, é irrelevante distinção entre bens pessoais e impessoais, disponíveis e indisponíveis. Qualquer bem jurídico, relevante, importante, inclusive bens jurídicos pouco valiosos também podem ser protegidos pela legítima defesa, tais como ofensa à honra, lesões corporais leves etc. Dessa forma, a legítima defesa pode ser própria ou a favor de terceiros, sem que haja a necessidade de ter qualquer vínculo. Na legítima defesa própria, o bem jurídico tutelável é da vítima que repele a injusta agressão. De outro modo, a legítima defesa de terceiros ocorre em defesa de bem jurídico alheio. O autor Naidal Ahmad define agressão de direito próprio ou de terceiros. A legítima defesa própria ocorre quando o autor da repulsa é o próprio titular do bem jurídico atacado ou ameaçado. B. Legítima defesa de terceiro, quando a agressão é voltada a atingir bem jurídico alheio. Todo e qualquer bem ou interesse, seja próprio ou de terceiros, pode ser objeto de defesa. Trata-se de um critério de solidariedade permitir a legítima defesa de bem jurídico alheio. Não há necessidade que exista vínculo de parentesco ou amizade entre a vítima de uma agressão injusta e aquele que agiu para defendê-la, podendo ser, inclusive, pessoa desconhecida. Naidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 149. Exemplo. Melville e Vanusa voltavam da faculdade tarde da noite. Vanusa morava 2 ruas de distância de Melville. Em uma noite fria, Melville como de costume deixa Vanusa próximo de sua residência. Quando chegava em casa, Melville escuta os gritos de Vanusa pedindo socorro. Imediatamente, Melville vai de encontro a Vanusa, quando avista um homem mal intencionado com a faca em uma das mãos segurando-a pelo braço. Melville, que tem porte legal de arma de fogo, efetua um único disparo acertando de raspão na perna do meliante, causando lesão corporal leve. O Ministério Público oferece denúncia pelo crime de homicídio tentado, artigo 121-C/C14, inciso 2º do Código Penal. A defesa de Melville deve alegar em tese de direito material, a legítima defesa de terceiros, conforme previsto no artigo 25, caput, do Código Penal, sendo causa excludente de ilicitude artigo 23, inciso 2º do Código Penal. E tem como consequência jurídica a absolvição, mencionar o artigo da absolvição conforme for a fase processual.
Importante destacar que, no exemplo acima, não cabe pedir pela desclassificação do crime, pois a exclusão da ilicitude tem como consequência jurídica a absolvição. Conforme previsto em lei, o agente age em legítima defesa de terceiro. Logo, o advogado de defesa deve pedir pela absolvição. Importante destacar que, o meio necessário utilizado pela vítima, dependerá muito do caso concreto. Este meio pode ser desde defesa de próprio punho, arma branca ou de fogo, entre outros. A pessoa agredida deve eleger o meio menos lesivo possível, portanto, sempre observar se o meio de defesa é proporcional à injusta agressão para não incorrer em excesso. O autor Nidal Ahmad define reação com os meios necessários. A legítima defesa não constitui salvo-conduto para excessos ou atos de execução. Não tem por objeto penalizar o agressor, mas repelir injusta agressão contra um determinado bem jurídico. Dito de outro modo, a legítima defesa consiste num mecanismo jurídico entregue ao agredido para fazer cessar uma agressão injusta. Uma vez cessada a agressão, cessa a situação que legitima a defesa. Por isso, o agredido deve eleger, dentre aqueles que tem à sua disposição, o meio necessário e menos lesivo capaz de repelir e fazer cessar a injusta agressão. Logo, os meios necessários são aqueles eficazes e suficientes para repelir a injusta agressão que está em desenvolvimento ou prestes a acontecer, a direito próprio ou de outrem. Não há uma regra absoluta, rígida, para se medir o acerto da escolha do meio necessário para o exercício da defesa. Uma arma de fogo pode constituir meio necessário para repelir um determinado ataque, mas também pode revelar excesso em relação ao contexto que envolve outra agressão. Tudo dependerá das circunstâncias do caso concreto. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 150. Na atual ou iminente agressão, a vítima elege o meio necessário à sua disposição para cessar a injusta agressão. A pessoa agredida deve fazer o uso moderado desse meio, de modo suficiente até cessar a agressão. Segundo o autor César Roberto Bittencourt, 2020, p. 446, moderadamente, defendemos a invocação do princípio da proporcionalidade na legítima defesa, na medida em que os direitos absolutos devem circunscrever-se a limites muito exíguos. Isto é, a defesa deve ser proporcional ao ataque. Logo, deve cessar a legítima defesa na medida que cessar a injusta agressão, pois, o objetivo final foi alcançado. Qual seja, repelir a injusta agressão. O autor Nidal Ahmad define o uso moderado dos meios necessários. Trata-se do emprego dos meios necessários dentro do limite do razoável para conter a agressão. A proporção entre o ataque e a defesa empreendida deve ser verificada no caso concreto, considerando-se a natureza, a gravidade da agressão e a extensão da reação. Assim como na escolha do meio necessário, a moderação do uso desse meio também deve observar a proporcionalidade entre a reação e a intensidade do ataque. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 151. No decurso do exercício da legítima defesa, ou seja, no momento que a vítima já elegeu o meio necessário para se defender da injusta agressão. Para não caracterizar o excesso punível, doloso ou culposo, a vítima deve usar o recurso de defesa eleito de forma moderada, não pode exercer a defesa legítima de maneira desproporcional, sob pena de incorrer em excesso punível. Dessa forma, quando ocorrer o excesso, a vítima que inicialmente estava exercendo a defesa legítima passa a ser agente. Explico, no primeiro momento a vítima sofre a injusta agressão, no entanto, faz uso desproporcional do meio eleito para se defender. Nesse momento, passa a ser o agente agressor e responde pelo excesso na modalidade de crime doloso ou culposo. O autor Nidal Ahmad define excesso na legítima defesa. Há excesso quando o agente extrapola os limites da legítima defesa, intensificando a reação, dolosa ou culposamente, elegendo meio além do necessário ou fazendo uso imoderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 151. Na legítima defesa, existe o excesso na modalidade dolosa e culposa. Importante destacar que, a pessoa agredida, de vítima passa a ser agressora. No excesso doloso, o agente incorre em excesso ao fazer o uso do meio de defesa mais lesivo de forma consciente e desproporcional. O agente responderá pelo resultado do crime na modalidade dolosa.
Dessa forma, o excesso culposo, o agente, também incorre em excesso, porém, no curso da sua defesa, não percebe que a injusta agressão já cessou, e continua a repelir a agressão. Importante destacar que, no excesso culposo, o agente está com sentimentos e emoções à flor da pele, motivo pelo qual ocorre o descuido que acarreta no excesso. Portanto, o agente responderá pelo crime na modalidade culposa. Excesso punível. Art. 23, parágrafo único, do Código Penal. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Exemplo: Tício e Caio eram sócio de uma lava-jato. Caio passou a nutrir intensa inveja de Tício. Pois, Tício estava no 10º período do curso de Direito e aprovado no exame da Ordem dos Advogados. Uma vez que, o sonho de Caio era ser advogado. Caio começa a fazer insinuações ao sócio, dizendo que os ganhos da Lava Jato eram insuficientes para Tício pagar a mensalidade da faculdade e o baile de formatura. Após uma intensa discussão, Caio se sentiu inferior a Tício, pois o sócio fazia uso do português jurídico. Caio, possuído de raiva, parte para a agressão física, e em uma completa desvantagem, Caio é dominado por Tício, que para se defender o agride fisicamente. E em seguida diz a Caio: não vai ser advogado nunca. E de forma intencional desfere 4 facadas no peito de Caio, motivo de sua morte. Tício, até o momento que entrou em luta corporal com Caio, agiu em legítima defesa, elegeu o meio necessário e usou de forma moderada, fazendo cessar a injusta agressão. No entanto, passa a incorrer em excesso punível, no momento em que desfere facadas, em uma pessoa que já estava dominada. O Ministério Público deve oferecer denúncia pelo crime de homicídio doloso, artigo 121, caput, do Código Penal. Pois, Tício praticou excesso doloso na legítima defesa, logo, não incide a causa excludente da ilicitude, e como consequência jurídica deve ser condenado. Exemplo: Vanusa e Rosicleide são amigas de longa data. Certa feita, Vanusa começa a nutrir ciúmes do seu namorado, quando Rosicleide está por perto. E como de costume, Rosicleide vai à casa de Vanusa para conversar e fazer as unhas. Vanusa, bem desconfiada que estava sendo traída, aproveita a ocasião para tirar satisfações com Rosicleide. Nesse momento, começa uma intensa discussão e, em seguida, Rosicleide parte para a agressão física. Rosicleide consegue dominar Vanusa, que está em completa desvantagem. Vanusa empurra Rosicleide, e para se defender da injusta agressão, pega a arma de fogo do seu pai, que é policial militar, e desfere o primeiro disparo, atingindo Rosicleide de raspão. Com isso, Rosicleide ficou possuída de raiva e completamente descontrolada, e parte para cima da amiga. Vanusa efetua o segundo disparo, que acerta em cheio a perna de Rosicleide, que, mesmo assim, continua a agredir Vanusa. Nesse momento, Vanusa efetua o terceiro disparo, mas sob o domínio de violenta emoção, não percebe que fez cessar a injusta agressão, e efetua mais 3 disparos em região letal, motivo da morte de Rosicleide. O Ministério Público deve oferecer denúncia pelo crime de homicídio culposo, artigo 121, 3, do Código Penal. Pois, Vanusa praticou excesso culposo da legítima defesa, logo, não incide a causa excludente da ilicitude, e como consequência jurídica deve ser condenada e ter a pena reduzida. Como pode cair na prova? O Ministério Público vai oferecer denúncia pelo crime de homicídio doloso qualificado, artigo 121, 2, inciso 2º, do Código Penal. O juiz acolhe a denúncia e pronuncia o réu. O advogado, de defesa, na peça recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4, do Código de Processo Penal, deve alegar em tese de direito material que o agente agiu em excesso culposo de legítima defesa, artigo 23, parágrafo único, do Código Penal. E pedir pela desclassificação, artigo 419, do Código de Processo Penal, do crime de homicídio doloso qualificado para o crime de homicídio culposo, conforme previsto no artigo 121, 3, do Código Penal. E como consequência jurídica será condenado o réu, com a pena reduzida. Legítima defesa do agente de segurança pública. O parágrafo único estabelece que o agente de segurança pública, que age para proteger uma vítima mantida refém durante a prática de crime, repelindo a agressão ou o risco de agressão do criminoso, estará agindo em legítima defesa. Por exemplo, atirador de elite sniper.
De se registrar, por importante, a inclusão deste parágrafo único, visa dar maior segurança jurídica aos agentes de segurança pública que atuam em situações de tomada de reféns. Desde que, observe os requisitos previstos no caput do artigo 25 do Código Penal. Quais sejam, injusta agressão, agressão atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários. Vale salientar que, durante a execução do tiro, vier a acertar a vítima mantida refém, ocorre o erro da execução. Artigo 73 do Código Penal. O agente de segurança pública responderá como se tivesse praticado o crime contra a pessoa pretendida. No entanto, se o agente de segurança pública não seguir os protocolos da instituição e as elementares dispostas no caput e parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, poderá responder por excesso culposo. Portanto, o agente da segurança pública, seguindo o disposto no tipo penal, estará amparado pela legítima defesa que é causa excludente da ilicitude, artigo 23, inciso 2º, do Código Penal, e tem como consequência jurídica a absolvição. O artigo 25, parágrafo único, do Código Penal é o dispositivo normativo que tipifica o instituto da legítima defesa do agente de segurança pública. Veja: legítima defesa. Artigo 25, parágrafo único, do Código Penal. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Legítima defesa preordenada. A legítima defesa preordenada não tem previsão legal. É a defesa composta por ofendículos que visa impedir ou dificultar a ofensa ao bem jurídico protegido. Ofendículos consiste em aparatos montados para defender o patrimônio, por exemplo, cerca elétrica, caco de vidro, arame farpado, concertina. Como bem define o autor Rogério Greco, 2018, p. 471, entendemos que os ofendículos não se prestam somente à defesa do patrimônio, mas também à vida, à integridade física etc., daqueles que utilizam como artefatos de defesa. Por sua vez, a legítima defesa preordenada, o ofendículo já está instalado quando o agente tentar agredir o bem jurídico, por exemplo, escalar um muro e morrer eletrocutado. O proprietário do imóvel, embora tenha dado causa à morte, não responde pelo crime de homicídio doloso nem culposo. O titular do bem jurídico pratica fato típico, mas não será ilícito. Pois, a legítima defesa preordenada é causa excludente de ilicitude, artigo 23, inciso 2º, do Código Penal, e tem como consequência jurídica a absolvição. Bons estudos.